Olá, bonitas! Tudo bem com vocês? Bom, sejam todas bem-vindas ao meu canal. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que vai ser partilhado aqui com vocês. Esse é o meu canal, mas esse também é seu porque esse é um canal de troca. Afinal de contas, eu e você somos mães e a gente bem sabe o que a gente passa, né? Bom, eu sou Gabi Moutinho, orientadora parental, também terapeuta infantil, e esse canal aqui a gente vai trocar sobre maternidade. E eu escolhi como primeiro tema birra. Por que birra? Porque birra desmembra em vários outros assuntos que vocês vão se identificar. Bom, antes da gente falar de birra, a gente primeiro precisa entender o que é a birra. Porque eu sei que várias pessoas confundem o que é a birra. Gente, vamos lá, vamos entender. Porque a gente precisa dar nome aos bois. Vamos entender o que é esse negócio dessa birra. Gente, a birra nada mais é do que uma imaturidade cerebral. Pensem comigo, eu vou tentar ser o mais didática possível para que vocês saiam daqui entendendo perfeitamente o que é birra. Pense que o filho de vocês está lá dando aquele chilique, tal. Aos outros olhos, aos olhos de quem está de fora, podem até confundir, mas agora você vai entender. Birra é um momento de frustração que a criança está passando. Ela não sabe como é que se controla, porque ela ainda não aprendeu, e ela fica se jogando no chão, ela pode arremessar brinquedos, ela pode querer gritar, bater, morder. Isso tudo está contido na birra. Mas não é uma provocação. Por que eu tô falando isso? Porque muitas mamães, e eu aposto que vocês vão se identificar, não todas, mas algumas, vai, confessa. Porque é o seguinte, a birra, ela pode soar muitas vezes como uma provocação. Muitas mães já chegaram pra mim falando: ai, Gabi, mas meu filho faz isso pra me pirraçar, porque ele sabe que isso me tira do sério, porque sabe que isso me deixa louca. Respira. Vamos com calma. A birra não tem nada a ver com você. A birra é um processo da criança. A birra é uma imaturidade, ela não tem essa autorregulação. Então, já pensou você pedir para um cego enxergar? Seria até uma agressão, né? Então, quando você pede para a criança parar de fazer birra, é quase que uma agressão, porque ela não tem controle sobre aquilo que está acontecendo no corpo dela. Ela simplesmente está ali agitada por dentro. Por quê? Porque o nível de cortisol dela está lá em cima. Então, assim, quando o cérebro está inundado de cortisol, ela não tem controle sobre como administrar aquela frustração que ela está passando. Então, é importante que vocês entendam que a birra não tem nada a ver com você, é um processo da criança. E é nesse momento onde eu te puxo para assumir uma responsabilidade de ser o guia e não ser aquela figura que vai criticar, ou que vai ser julgar, ou que vai julgar o seu filho. Até porque esse é o momento que ele mais precisa de você. Vocês já ouviram aquela frase assim: quando você menos merecer é quando mais precisa? Pois bem, é essa situação que o seu filho está passando. Ele pode, aos seus olhos, não merecer o seu colo, sua atenção. Mas é o momento que ele mais precisa, porque ele está ali querendo uma ajuda para se autorregular, porque ele ainda não aprendeu. Bom, eu acho que vocês estão começando a entender como é que tá ficando esse negócio, né? Mas vamos lá adiante. Uma coisa importante para falar para vocês: a birra, gente, ela é facilmente confundida com malcriação, com TOD, não esquecendo que TOD é um transtorno, tá, gente? É um transtorno opositor desafiador. Então, não tem nada a ver com a birra, tá? Quem tá com um transtorno de opositor desafiador até pode estar fazendo birras, mas não necessariamente quem faz birra tem TOD, beleza? Outra coisa, o que é que as pessoas costumam falar? Que a criança que tá fazendo birra é mal criada. Vocês já pararam para pensar nessa palavra malcriada? Gente, malcriação significa que aquela criança não está sendo bem criada. E quando a gente pensa quem são as pessoas que criam aquela criança, são os pais. Então, parem para pensar que quando a gente fala que uma criança é mal criada, a gente está quase que ofendendo os pais. Por quê? Se aquela criança não está sendo bem criada, os pais estão fazendo
péssimo trabalho. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala que uma criança está sendo mal criada. Claro que a gente não fala assim do nosso filho. Normalmente são as pessoas de fora que olham e falam, nossa, mas como essa criança é mal criada? E a gente acaba tomando aquilo pra gente. Por quê? Porque a gente tem uma sensação de que a gente está desenvolvendo um péssimo trabalho e isso gera uma sensação de ser a pior mãe do mundo. Mas calma, respira, porque eu tenho certeza que você faz um excelente trabalho, mas vai fazer um trabalho muito melhor, porque agora você está em um canal de conteúdo de qualidade. Bom, vamos continuar falando sobre birra, porque eu acho que é importante, e ao final dessa aula aqui, desse vídeo, eu tenho certeza que a sua mente, vai mudar completamente, e isso vai impactar na sua relação com seu filho. Bom, já falei que as pessoas confundem, agora você não vai mais se confundir, porque você já entendeu o que é birra, que é uma frustração, que é uma imaturidade, que não tem nada a ver com você. Falei também da diferença da birra com a malcriação, com o transtorno, então isso precisa ficar muito claro. Outra coisinha que eu queria também deixar claro para vocês, quanto mais clareza tiver para vocês, melhor, porque isso vai ajudar vocês em cada momento que você estiver ali naquela situação de birra, que você vai perceber que você vai perder a paciência, você já vai entender o conceito de tudo que eu tô trazendo pra vocês e vocês vão conseguir driblar aquela situação, conduzir aquela situação de maneira muito mais inteligente e eficaz. Bom, um alerta. Esse alerta vocês vão gostar. Sabe por que vocês vão gostar? Porque eu tenho certeza que vocês já ouviram o tal de fim das birras. Seguinte, quando vocês ouvirem um tal de fim das birras, fujam dessa ideia de que existe fim das birras. Qualquer pessoa que tentar te convencer que existe o fim das birras, eu vou te ensinar não sei quantos passos para o fim das birras. Fujam, sabe por quê? Porque não vai existir fim das birras. Primeiro que a gente não tem o que fazer para acabar com algo que não é nem dentro da gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que a gente vai executar uma ação para finalizar algo que não parte nem de uma ação nossa? É uma ação do outro, do nosso filho, da criança que a gente está cuidando. Então, a gente não tem o controle de pôr fim em algo que não é dentro da gente que está acontecendo. Mas, sim, a gente pode descobrir técnicas e redirecionamento de como conduzir aquela situação sem se estressar, sem perder a paciência, sem se descabelar, porque eu sei que não é uma situação fácil. A gente pode aprender a conduzir de uma maneira que aquela birra seja menos estressante, seja em menos período de tempo, seja menos frequente. Aí sim, aí a gente aprende. A gente aprende porque quando a gente tem uma informação do que está acontecendo, a gente já se protege, a gente utiliza o nosso conhecimento para se blindar e ter uma inteligência emocional para sermos guias e não julgadoras e não críticas. Então, a gente vai ter conhecimento, eu falo exatamente sobre isso, dentro do método que eu desenvolvi, o 3M. Então, é todo o conhecimento que a gente tem para conduzir aquela situação que a gente não tem como pôr o fim, mas tem como controlar. Vocês estão entendendo? Bom, vamos lá. Por que é importante a gente entender a birra? Pensem bem. Vamos lá. Raciocinem comigo. Quando a gente entra numa guerra, é mais fácil a gente vencer uma guerra quando a gente conhece o nosso inimigo, não é verdade? Então, quando a gente tem o conhecimento do que é a birra, aí fica muito mais fácil. A gente sai logo daquela sensação de que é algo pra gente, né? Por quê? Porque a gente tem essa tendência a achar de que a birra é um afronto a gente, a nossa paciência. Eu já falei isso pra vocês um pouquinho mais cedo. Então, vamos lá. A gente sabendo quem é esse inimigo de guerra, que é a birra, a gente se prepara. Então, a gente prepara o nosso exército chamado de paciência, de tolerância, de compreensão. Porque pensem bem, se a gente não conhece esse inimigo, o que a gente faz? A gente entra com armas que talvez não sejam apropriadas. E aí, ao invés de vencer a guerra, a gente perde. E o que é essa perda? A gente pode machucar ou sair seriamente machucado. Então, vocês estão entendendo, né? Então, é importante que a gente saiba quem é e o que é a birra. Então, nada mais é
do que uma imaturidade cerebral, uma maneira que a criança tem de colocar para fora aquela frustração. Então, sabendo do que se trata, você se arma para receber. Então, assim, ó, pensem o seguinte, se você já sabe que existe a possibilidade do seu filho fazer aquela birra pelaquela determinada situação, então você já trabalha com antecipação aquilo que você vai vivenciar. Vamos lá, eu vou deixar mais didático para vocês. Pensem que você sabe que o filho de vocês está cansado depois das 18, 19 horas de um dia inteiro de atividades na escola ou de brincadeiras durante o turno seguinte. Tá extasiado, assim, tá super cansado e você sabe que qualquer motivo é um motivo de estresse. Então, você já vai se preparando para ser aquela pessoa, aquele guia que o seu filho precisa para passar por cima daquela tempestade emocional. Então, quando você se prepara, o seu cérebro não é pego de surpresa, porque o que faz muitas vezes a gente perder a paciência, a gente dar um grito, a gente bater? Porque nós somos pega de surpresa ou a gente está muito cansado. Então, quando você trabalha previamente com aquela situação que está por vir, aí o seu cérebro se prepara e você tem mais tolerância, você consegue ter mais um leque de criatividade para poder conduzir aquela situação sem perder a paciência e sem fazer nada que vai fazer você se sentir a pior mãe do mundo depois. Quando é que um adulto acha que tá... Pronto, vamos lá. Existem coisas que a gente precisa estar ciente. Além da informação do que é a birra, tem uma outra coisa muito importante que vocês precisam pensar. Se você entra no jogo do seu filho, você acaba se tornando também uma criança. Por quê? Vou explicar. Se o seu filho grita porque ele está passando por uma birra e você grita também junto com ele, você está agindo exatamente como uma criança. Então ali serão duas crianças brigando. Por quê? Quando o seu filho grita e aquilo de certa forma mexe com você, na verdade, aquilo dali está mexendo com a criança que você foi lá atrás. Então, quando você age como criança, ou seja, replicando aquilo que o seu filho fez, você está saindo do seu lugar de adulto e indo para o seu lugar de criança. Então, passa a ser duas crianças brigando, o seu filho e a criança que você foi. Então, existe uma necessidade de você ter conhecimento para que a sua criança de infância não se desestabilize com aquela ação iniciada pelo seu filho e que foi um gatilho para a sua criança interna. Está fazendo sentido para vocês? Vocês querem ver uma coisa? Eu já ouvi muitas mães falando assim, mas porque quando ele grita, isso me irrita tão profundamente que eu também fico gritando com ele. Então, quando existe essa ressonância de uma birra da criança incomodar o adulto, é porque uma parte do adulto foi tocada. Então, e essa parte está mal resolvida. Então, qualquer adulto que se incomoda com uma birra de uma criança é um adulto que tem uma parte infantil mal resolvida e, por isso, por ressonância, está sendo atingida pelo gatilho da birra da criança. Eu acho que agora vocês entenderam. Então, tá mais do que na hora de vocês assumirem a responsabilidade de serem um adulto de maneira integral. É por isso que no meu método eu desenvolvi ele todinho pensando como é importante que o adulto entenda as suas responsabilidades, o seu papel, entenda toda a sua trajetória de vida para quando a criança precisar, esteja ali na frente dele um adulto guia que vai ajudar e não uma outra criança que vai competir e fazer birra junto com essa criança. Entenderam, né? Bom, vamos lá. Eu gostaria de trazer para vocês um exemplo que aconteceu comigo e que foi muito interessante. Por quê? Porque foi um vídeo que eu gravei em um momento de birra do meu filho e esse vídeo simplesmente viralizou porque eu coloquei em prática exatamente o meu método.
Eu coloquei 3 passos, eu vou explicar pra vocês como é que foi a cena, não sei se vocês assistiram o vídeo, mas se vocês não assistiram, é uma oportunidade pra vocês irem lá no meu Instagram, @GabiMoutinhoOficial. Tem o vídeo, se eu não me engano, tem 600 mil visualizações, mas podem dar uma olhada lá que vocês vão encontrar. Então, nessa cena, acontece o seguinte, o meu filho tá saindo da escola, só ressaltando que é o primeiro ano de escola dele, então essa cena aconteceu no primeiro semestre, ele ainda estava naquela fase de adaptação escolar. Por que é importante falar isso? Por quê? Porque é uma criança de 3 anos vivendo pela primeira vez uma experiência de se desgrudar da mãe para ir para um ambiente desconhecido. Então, ele passa o período matutino todo sob estresse. Eu digo estresse no sentido de quimicamente o corpo fica inundado de cortisol por ser novidade, por estar naquela hipervigilância, tentando entender o que é aquele mundo novo, cheio de pessoas novas. Então é muita novidade, muitas informações, muita coisa na cabecinha dele. Então ele fica assim sobrecarregado de informação. Ao final do dia ele chega extremamente cansado. Então nesse dia eu fui buscar ele na escola. E ele saiu, ele estava bem cansado. E quando ele sai, ele se joga no chão e ele bate as pernas. Por quê? Porque no momento em que ele me vê, ele libera toda aquela tensão que ele tinha suportado durante toda a manhã. Ele descarrega isso ao me ver, porque ele sente que ele pode descarregar, relaxar. Nesse momento de relaxamento, ele chuta, esperneia e chora. O chute dele atinge uma coleguinha. E essa coleguinha cai no chão. Então, não foi proposital, foi uma descarga de adrenalina que atingiu a colega. E eu retirei ele da cena. Em nenhum momento eu briguei com ele, porque eu sabia que ele estava colocando para fora toda a adrenalina, todo o cortisol dele. Mas eu retirei ele da cena e eu vou abrir um parêntese para vocês. O que acontece? Em situações desse tipo, é normal que os pais fiquem muito preocupados com o que as pessoas vão falar. E é interessante que, no momento da birra, não chame a atenção da criança na frente de ninguém, porque ela está sendo exposta. Porque naquele momento o que ela precisa é de um momento reservado com você, que é a segurança dele. Então, nesse momento que aconteceu essa cena, eu carreguei ele, eu pedi desculpas, mesmo sabendo que não tinha sido intencional, mas de qualquer maneira eu me desculpei com o pai da criança, retirei o meu filho de cena, acalmei ele. Quando ele se acalmou, eu conversei com ele, para que ele tivesse a compreensão do que tinha acontecido. Apesar de não ter sido intencional, eu quis trazer uma clareza do que tinha acontecido. Afinal de contas, uma outra pessoa foi atingida, ele viu, a amiguinha dele chorou, apesar de não ter sido intencional, machucou, e eu conversei com ele sobre o que tinha acontecido. Dei para ele uma oportunidade de ele falar, eu ouvi, eu tive uma escuta ativa. Uma escuta ativa entende-se por não julgamento, não crítica e sim condução. E nesse momento, eu faço 3 etapas. Mais adiante eu vou explicar um pouquinho dessas etapas, que significa a conexão, o redirecionamento e a execução, que foi exatamente o que eu fiz. Eu me conectei com ele, com o que ele estava sentindo. Essa conexão tem a ver com respeito à emoção dele. Depois eu redirecionei, tirei ele daquele caos, ouvi o que ele tinha para falar e depois eu executei o que precisa ser executado, que é o aprendizado, que a gente precisa ficar mais atento. No caso dessa situação, ficar mais atento para que a gente não atinja ninguém no momento em que a gente tiver com alguma frustração. Esse foi o resumo do que aconteceu. Como eu já falei, vocês podem conferir esse vídeo lá no meu Instagram. Então, eu trouxe um exemplo de birra. Por quê? Porque em um outro momento, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, provavelmente eu ia estar brigando com meu filho e falando que ele tinha que prestar atenção, que ele tinha que ter mais cuidado e que não pode machucar o coleguinha, sendo que esse não foi a intenção. Então, eu estaria machucando meu filho, que já estava machucado por estar distante de mim. Vocês entenderam? Bom, vou trazer um outro exemplo para vocês, mas agora não de mim, de um paciente.
Por que que eu vou trazer um exemplo para vocês de um caso que eu recebi? Porque quando a gente fala sobre a gente, é uma ótica. Eu vou trazer uma outra ótica de um caso que eu acompanhei e que é interessante porque provavelmente se você não viveu, é possível que você tenha ouvido situações parecidas. Eu acompanhei uma família onde os pais eram separados, a menina tinha 4 anos. Qual era a queixa da mãe? Que a menina se comportava diferente quando estava com ela e se comportava diferente como estava com o pai. E o que acontece? A mãe estava se sentindo a pior mãe do mundo. Por quê? Porque a menina ficava com o pai no final de semana e ficava com ela durante a semana. Então ela fazia todo aquele papel de disciplinar, de botar regras, tem hora para isso, hora para aquilo, a rotina, que a gente sabe que existe um benefício para a criança quando ela segue uma rotina. Então ela estava se sentindo a megera e ela começou a ouvir da filha que ela preferia o pai. Então ela ficou se sentindo péssima com isso. E ela chega pra mim com essa queixa: bom, eu não sei mais o que eu faço, porque eu não quero me sentir a pior mãe do mundo. E o meu marido, meu ex-marido, sai na história como se fosse um incrível e um maravilhoso pai, sendo que ele pega ela nos finais de semana e se diverte e não faz o papel de disciplinar. É uma situação muito comum com pais separados, né? A mãe acaba fazendo o papel da megera, que educa, que reclama, que não pode isso, não pode aquilo. E o pai, no final de semana, que é um curto período de tempo, sai como o maravilhoso, o amado, o querido. É uma situação complicada, porque a criança, ela ainda não entende, ela só absorve a emoção daquilo que ela está vivendo. Então, precisava ter muita cautela com essa condução. Eu conversei com a mãe, conversei com o pai, conversei com a criança para entender a ótica de cada envolvido na relação. Eu faço muito isso nas orientações que eu faço parentais, né? Eu preciso entender a ótica de cada indivíduo naquela situação. Então, a criança, todas as vezes que ela via o pai, ela ficava feliz da vida. E aí, todas as vezes que ela via a mãe, ela chorava e se jogava no chão. E a sensação que dava para a mãe, para as pessoas que via aquela cena, era que a mãe era péssima, que a mãe maltratava, porque ela se jogava no chão e ela gritava e falava: não, eu não quero ir para casa, eu não quero ficar com a minha mãe. E aquela mãe se sentindo super constrangida. E aí, eu precisava conduzir essa situação para que a mãe saísse desse papel de se sentir péssima, porque a mãe se sentir péssima gera uma influência na relação dela com a filha. O pai precisava se envolver para dar um suporte nessa relação e se colocar como uma pessoa que também precisa colocar limites e responsabilidade. E a criança, ajudar a criança a enxergar esses pais com as suas devidas responsabilidades e também com as suas devidas importâncias. Então, eu tive que fazer um papel de equalizar, digamos que limpar as lentes de cada um. Então, o que é mais importante na birra? Só para que vocês reforcem e não esqueçam, é entender que por trás daquela reação existe uma necessidade de chamar a atenção, e é importante que a gente entenda que chamar a atenção não é algo ruim. Vocês já pararam para pensar que quando a gente fala assim, chamar a atenção, tá fazendo isso porque quer chamar a atenção, como algo ruim, como algo pejorativo, como algo tipo assim, que está sendo exagerado, está sendo um drama. Já pararam para escutar que ela tá fazendo isso ou ele tá fazendo isso para chamar a atenção, mas é mesmo. É para chamar a atenção mesmo. A criança, ela precisa chamar a atenção porque ela não consegue expressar muitas vezes aquilo que ela está sentindo. Então, quando a criança ela faz para chamar a atenção, não é para desregular ou causar um mal-estar no adulto. A criança, ela está querendo chamar a atenção como um pedido de ajuda. Então, é para chamar a atenção, sim,
Mas a gente precisa ter cautela na hora que a gente vai falar isso. Na verdade, o ideal seria nem falar, né? A gente não precisa, a gente sabe que a criança está fazendo aquilo dali para chamar a atenção. Então, se ela está querendo chamar a atenção, é porque ela está precisando dessa atenção. E cabe a gente dar aquilo que a criança precisa para se desenvolver de maneira saudável. Então, vamos dar atenção para essa criança. Toda birra é um pedido de ajuda. Seja para se regular, seja para entender uma situação. No caso dessa menina de 4 anos, ela estava chorando porque ela queria atenção. Ela queria atenção para um sentimento que ela estava tendo e ela não estava conseguindo resolver dentro dela. Porque para ela, estar com a mãe durante a semana estava sendo ruim, porque a mãe estava tentando fazer um papel de mãe e pai que não cabia, porque quando a mãe se sobrecarrega fazendo o papel de pai e de mãe, o famoso PAN que não existe, inclusive eu falo sobre isso dentro do método 3M, não existe isso. Você pode ser uma super mãe, mas jamais ser pai. Esse negócio de pai não existe. Mãe é mãe, pai é pai, você pode ser um super pai, você pode ser uma super mãe, mas um não substitui o outro. Um não substitui o outro, eles se complementam. Só que essa mãe estava querendo, por uma falta de posicionamento do pai, estava querendo suprir esse posicionamento, estava fazendo essa sobrecarga e estava saindo como uma chata e sofrendo por estar querendo fazer o melhor e sendo mal interpretada. Essa criança não estava conseguindo entender, porque dentro dela, como é que uma pessoa que deveria amá-la estava sendo tão rígida? Então, precisei fazer esse trabalho com os 3 e também chamar esse pai para uma responsabilidade como pai e não só como uma pessoa que pega para lazer. E aí essa situação foi equilibrada quando cada um exerceu o seu papel devidamente dentro dessa relação. Bom, acho que tá ficando claro para vocês, né? Bom, depois desses exemplos que eu trago para vocês, o que é que vocês trazem muito para mim? Eu anotei aqui, por quê? Porque o objetivo desse vídeo é trazer para vocês respostas. Bom, o que é que vocês costumam a me perguntar, a falar para mim, né? Ai, Gabi, mas eu já falei com calma, já falei gritando, já respirei fundo e nada adianta. Seguinte, só lembrando, cada mãe é uma mãe, cada criança é uma criança. São necessidades diferentes, o que funciona para um não funciona para outro. Não dá para a gente pegar todas as crianças e todas as mães e colocar tudo dentro de uma caixinha e falar assim, ó, já respirei fundo e não funcionou. Por que não funciona comigo? Porque às vezes esse respirar fundo e falar com calma não funciona para esse tipo de criança. Às vezes você precisa falar um pouco mais firme, o que não significa que você tenha que gritar. Outra coisa é que você também precisa ficar ligada a gritar. Uma coisa é falar firme, é outra, tá? Então, vamos lá. Não precisa gritar, não precisa, até porque esse grito distancia e fragiliza a conexão de vocês. Então, o objetivo principal é que essa conexão, pelo contrário, seja cada vez mais fortalecida. Então, é importante que essa conexão seja fortalecida através do respeito, compreendendo a necessidade do seu filho, da sua filha, compreendendo como você pode se adaptar para entender a necessidade dele, para entender o que ele precisa e como você vai atendê-lo. Porque não necessariamente a forma que você acha que é a certa é a que seu filho vai entender. Então, para isso, essa conexão precisa estar estabelecida. Quanto mais forte a conexão, mais você entende qual é a linguagem, qual é o método que você vai utilizar. No método 3M eu falo exatamente isso. Eu falo que você tem que entender seu filho para adaptar a linguagem e ensinar o que precisa ser ensinado. Eu não coloco nenhuma mãe e nenhuma criança dentro de uma fórmula secreta e falar, não, é assim, desse jeito, é assim, desse jeito. Não. O que eu sempre fortaleço dentro do método é a conexão precisa ser estabelecida. Gabi, mas ok. Como é que eu faço para poder estabelecer essa conexão? Tempo de qualidade e não necessariamente é muito tempo, porque eu sei que existe também uma falta de tempo aí.
Eu sei que você trabalha o dia todo, eu sei que você tem 1000 coisas na cabeça, eu sei que no final do dia você fica cansada. Então, quando você traz pra mim essa queixa de que não tenho tempo, a primeira coisa que eu vou te falar é, calma, bebê, eu também não tenho tempo, não, e eu sei que é possível, por quê? Porque além de praticar em casa, eu também ajudo várias mães e tá sendo muito bem aplicado, tá sendo muito eficaz, e eu tenho certeza que funciona com você também. Então, não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. E quando eu falo qualidade de tempo, eu tô falando de conexão estabelecida, de olho no olho, de pele, de tato, de cheiro, de estar inteiro dentro daquilo que interessa no mundo, no universo do seu filho. Bom, eu tô achando que as coisas estão começando a mudar dentro da sua cabecinha, né? Não, eu tenho certeza disso. Vamos lá. Outra coisa também que eu queria trazer pra vocês, tá? Sempre me dizem assim, Gabi, eu até sei o que tem que fazer, porque eu já assisti muitos vídeos seus, mas eu preciso falar uma coisa. Eu tenho muito receio de ser julgada, porque às vezes é um familiar olhando, às vezes é outra mãe olhando, e a gente fica com aquela sensação de constrangimento. E eu sei, gente, que isso é real. Isso é real. Ó, se ligue. Vou explicar pra vocês, eu vou trazer um exemplo bem clássico e vocês vão entender. Quando o seu filho tá num parquinho e ele dá aquele chilique, eu não gosto de falar chilique porque é muito pejorativo, mas quando ele dá aquele choro de se jogar no chão, não quero ir embora, não quero ir embora, e aí joga brinquedo de um lado e grita com você, e você sabe que tem outras pessoas olhando. Gente, é automático, a gente se preocupa sim com o que as pessoas vão pensar. Você sabe por que eu vou dizer isso? Porque a gente vive em sociedade, gente. A gente não vive numa bolha, não. Se a gente vivesse no iglu, no Polo Norte, aí a gente não tava nem aí, sabe? A gente não tava nem aí. Quem ia estar ao nosso redor? No máximo, um urso polar. Então, como a gente não vive no iglu, a gente vive em sociedade, é lógico, isso é instintivo. A gente se preocupa com o que as pessoas pensam. Só que, agora vem o pulo do gato. Você precisa pensar que se você se preocupa com o seu filho, você desfoca o que as pessoas vão pensar. Agora, se você se preocupa com o que as pessoas vão pensar, você desfoca do seu filho. Gente, eu trago isso claramente, mastigadinho, dentro do método 3M no meu curso. É exatamente assim que funciona. A gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, tão sérias. Por que eu falo sérias? Porque, como a gente vive em sociedade, a gente se preocupa com o que as pessoas vão pensar, e a outra coisa séria é o nosso filho, que é o nosso grande amor, é o maior amor da mãe, é o filho, e vocês sabem disso. Então, se a gente se pega numa situação onde a gente se preocupa com o que as pessoas vão pensar, podem ter certeza de uma coisa. Você está desviando a atenção que deveria estar aqui no seu filho. Então, a partir de agora, você vai ter que esquecer que as pessoas estão ao redor para que você dê para seu filho o que ele precisa. E se jogou no chão, fazendo birra, não quer ir para casa, tá no shopping, tá no supermercado e tá fazendo aquele show e tem um monte de gente te olhando. Não importa, pode ser sogra, vizinha, pode ser... Não importa. Foca que o seu filho precisa de você. Foca que ele tá ali desamparado. Ele tá ali tentando colocar para fora uma frustração e ele não tá conseguindo fazer sozinho. Então, se conecta com o seu filho, entendendo que aquilo dali não é para te provocar, não é para te desafiar, não é para chamar a atenção das pessoas ao redor. Não é. Se conectou, redireciona ele para uma situação onde ele não precisa estar exposto. Chama ele para que o mental dele saia daquela cena e leva ele para um outro momento, não necessariamente para um outro ambiente, mas que leve a mente dele para uma nova situação,
propondo de repente uma outra coisa, fazendo ele pensar em uma outra situação. Eu explico isso com mais detalhes dentro do método, porque quanto mais leque criativo você tiver, mais aquela birra vai durar menos tempo. E aí, por fim, quando o seu filho já está mais calmo, aí sim, é o momento de você ensinar o que precisa ser ensinado. Porque existem muitas preocupações em torno do tipo, mas você não vai ensinar nada, você só vai tirar ele da birra. A gente tem que ensinar. A criança aprende através do que a gente vai ensinar. Mas existe o momento certo. Não adianta ensinar nada quando a criança está na birra. Porque ela está ali com o cérebro inundado de cortisol. A criança não tem como aprender no momento em que ela está com o cortisol lá em cima. Não tem como. Então, a hora certa vai chegar. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão achar graça. Mas é real. É mais ou menos isso. Para deixar isso aqui bem claro para vocês. Eu tô falando para vocês que a intenção aqui é que vocês aprendam. Eu tô dando tudo mastigado para vocês. Porque eu quero que vocês aprendam. E depois desse vídeo, a relação mudou completamente. Se liguem nesse exemplo. Vocês já ouviram aquela frase que se diz assim: não dá para discutir com bêbado? Não dá para discutir com bêbado. É tolice discutir com bêbado. Deixa para falar no dia seguinte, naquela baita daquela ressaca moral, sabe? Pronto. Esse é o momento onde você chega pro bêbado e fala para ele assim: poxa, você vacilou, você bebeu demais, não faça mais isso vai prejudicar você, vai prejudicar outras pessoas, você não fez isso dessa maneira, não foi legal. Mas depois, não vai adiantar nada você chegar para um bêbado e falar: não faça isso agora, pare de beber. Vai entrar por um ouvido e sair por outro. Você pode até causar mais confusão, porque se for aquele bêbado brigão, então vai armar um barraco. Então, voltando agora para o nosso exemplo com a criança, não adianta você falar com a criança que aquilo é feio, que aquilo é coisa de bobagem e que tá todo mundo olhando. Não, porque mãe tem muito isso, né? Não só mãe, né? Quem tá cuidando da criança. Ai, tá vendo? Tá todo mundo olhando pra você. Que coisa feia. Se jogando no chão. Coisa de menino bobo. Que criancice. Você não tem mais idade pra isso. Tudo isso, gente. Tudo isso, assim, ó. Na cabeça da criança. Cara, não vai adiantar. Esse não é o momento de você falar nada. Nada. Você, como eu tô falando, você não vai falar para um bêbado para ele parar de beber no momento em que ele tá super curtindo a cachaça dele. Não vai. Existe um momento certo para tudo. E se as pessoas começarem a pensar de, nossa, mas ela não vai fazer nada? Aí, ó, depois, lá na frente, quando virar adulto, vai estar batendo na mãe. Gente, balela isso. Balela. Desde que você saiba que precisa passar uma condução. Precisa fazer a execução, o ensinamento, mas no momento certo. A criança saiu do caos, baixou o nível de cortisol, entendeu, relaxou, puf, hora de entrar o aprendizado. É mais ou menos assim, ó, cortisol alto, aprendizado baixo. Cortisol baixo, aprendizado alto. Essas duas coisas não podem estar no mesmo patamar. Vocês entenderam? Eu acho que sim. Ó, tô trazendo tudo papinha, gente. Papinha de bebê pra vocês. Tá tudo, ó, mastigado. É só engolir. Tá, vamos lá. Então, trouxe 3 exemplos clássicos que vocês sempre mandam pra mim, né? Trouxe o exemplo aí das pessoas olhando, trouxe o exemplo aí da falta de tempo, trouxe o exemplo aí da falta de conexão. Vamos lá. Bom, seguinte... cadê? Onde é que vocês mais erram? Por que eu tô trazendo isso? Porque a ideia aqui é ensinar pra vocês. Bom, gritar, ameaçar, chantagear. Tudo isso só vai piorar a situação. Inclusive, eu já disse pra vocês. Não adianta, até porque a criança vai interpretar que aquilo dali é uma ameaça ainda maior. Então, quando você grita, quando você ameaça, quando você xinga, quando você ridiculariza, o cérebro da criança vai fazer o quê? Opa, peraí, alto lá. Em vez de me proteger, em vez de me ajudar, tá piorando a situação?
Então aí é que eu vou ficar ainda mais na retaguarda. Então o cérebro da criança vai fazer o seguinte: não, não desarme não, continue no choro e no grito. Por quê? Porque a segurança que eu preciso para poder relaxar eu não tô tendo. Então gritar, bater, xingar, nananana. Esse é o jeito errado, completamente errado, de conduzir uma birra. O cérebro precisa de segurança para relaxar e reduzir o cortisol. Qualquer movimento brusco, a criança vai se sentir de novo ameaçada. Ela já está vivendo a frustração de estar sendo contrariada pelo que quer que seja. Além dessa frustração, ela ainda vê que tem algo que está agravando mais ainda e ameaçando ela, aí a situação piora. Então, por favor, respirem e conduzam de maneira inteligente, porque vocês são o adulto da relação. Beleza? Bom, como é que a gente faz o certo? Já falei para vocês e vou reforçar. Os 3 passinhos que eu ensino no meu curso, no método 3M. Conexão, redirecionamento e execução. Se conecta com a criança, faz a criança entender que você está compreendendo o processo dela. Depois você redireciona, e esse redirecionamento pode ser uma infinidade de possibilidades. Esse repertório, ele pode ser aumentado à medida que você vai tendo mais momentos com o seu filho. Eu ensino alguns truques dentro do método e depois vem o ensinamento. Então, os 3 passinhos, ó, não tem erro, tá? Organizado isso, tá. Agora vem a melhor parte. Quais são os benefícios que eu tenho quando eu faço tudo certinho? Bom, benefícios, efeitos colaterais de uma boa conduta. Primeiro, eu tenho uma criança que vai continuar fazendo birra, porque eu já falei pra vocês, não existe fim das birras. Se alguém falar pra você fim das birras, corra. Ó, todo mundo, agora, a partir de agora, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Todas as vezes que vocês lerem, ouvirem fim das birras, vocês vão lembrar de mim. Não existe fim das birras. Então, vamos lá. Agora vocês já sabem disso. Então, o que é que a gente tem que pensar? Se não existe fim das birras, eu tenho como atenuar, reduzir, eu tenho como conduzir. E quais são os benefícios que eu tenho depois que eu aprendo isso? Eu tenho uma rotina com uma criança totalmente equilibrada. E quando eu falo em equilíbrio, eu não estou falando sem birras. Eu estou falando que você já tem capacidade de conduzir de maneira inteligente, sabendo que a birra tem início, meio e fim, e que a birra vai fazer um gráfico assim. Eu falo sobre esse gráfico lá no 3M. Então, você vai entender como é que funciona a birra dentro do cérebro do seu filho e você vai ter uma criança muito mais equilibrada, organizada mentalmente. Por quê? Porque você vai ter inteligência emocional para lidar com aquela situação. Então, uma rotina adequada, com previsibilidade, você sabendo o que é possível fazer e o que não se deve fazer, isso tudo vai ajudar você a evitar que algumas birras sejam mais extensas e mais caóticas. Você vai evitar cancelar programações que você tanto queria ir, porque você já vai estar... Eu sei que você está falando isso, pensando assim. Por quê? Porque eu também já passei por situações desse tipo. De, nem vou para esse tal lugar, porque se meu filho fizer birra lá, vai acabar a programação. Então, eu não quero mais que isso aconteça com você. A partir de agora, você vai continuar mantendo as suas programações. Por quê? Porque você já vai saber conduzir a birra. Então, você vai continuar tendo sua rotina lindinha, toda organizadinha, sabendo o que pode acontecer. As programações de final de semana, as festas, pode ir sem preocupação, porque você já vai saber o que vai acontecer, o que pode acontecer e o que você pode fazer para atenuar aquela situação. Então, tudo isso vai dar mais leveza, mais tranquilidade. Vai trazer uma maternidade muito mais leve, muito mais tranquila, sabe? Muito mais cheia de paz, não só para você, para seu filho, para um ambiente familiar, completamente. Porque quando a gente fala de uma organização emocional,
a gente está falando de um equilíbrio para a criança e para os adultos. Então, tudo isso que a gente quer vai ser de benefício não só para a criança, vai ser para os adultos também. Lá no 3M, que eu trago um módulo só da família, eu trago justamente a importância disso, a importância de que essa criança se regule com a ajuda desse adulto que já se conheceu, para que no final das contas a família toda seja beneficiada. Vocês estão entendendo, né? Óbvio, se vocês não estiverem entendendo, vocês deem um jeito de me procurar, vai lá nas redes sociais, vai lá vai aqui nos comentários, deixa aqui que eu respondo, ó. Prometo que eu respondo. Qualquer dúvida, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e como é que eu faço nessa situação? Bota aqui que eu respondo, vamos trocar. Eu já disse pra vocês que esse canal aqui não é meu, ele é nosso, é um espaço de troca. Eu passo perrengue assim como vocês, eu estudo e vocês estão tendo acesso a esse conhecimento, então a gente tá trocando, porque eu tô trazendo pra vocês aqui, ó, tudo que eu sei. Então, teve alguma dúvida, teve alguma situação, traz aqui, bota no comentário que a gente vai fazer essa troca de figurinhas, beleza? Bom, já falei pra vocês da rotina equilibrada como benefício, da autoconfiança. Já falei pra vocês que quanto mais conhecimento a gente tiver, a gente vai praticando, vai praticando. Ó, não tem como não praticar, gente, porque todo dia é uma novidade. Vocês são mães, vocês sabem o que eu tô falando. Todo dia é uma novidade. Todo dia é uma birra por causa de um brinquedo, é por causa de um doce, é por causa de não quer ir pra escola, não quer escovar o dente, não quer tomar banho. Todo dia é uma novidade. Então, assim, vocês vão ter aí, ó, um repertório enorme pra treinar tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês. Até o dia que vocês vão tirar isso de letra e vocês vão falar assim, a birra, o que é isso? É fichinha, vai ficar fichinha. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue conduzir. Mas antes do conhecimento, a gente tem o autoconhecimento, e esse é um chamado para que vocês também se conheçam, para não cair naquilo que eu falei logo no início desse vídeo, para não cair naquela sensação de que tudo que a criança faz é para provocar a gente. Só reforçando, viu? Todas as vezes que sua criança fizer qualquer coisa e que te tirar do sério, que mexer com você, não tem nada a ver com você. E se mexeu com você, é porque tem uma coisinha aí dentro que você precisa olhar. Fica de olho nisso, viu, bonita? Tá. Bom, gente, agora eu quero saber de você. Agora eu quero saber de você. Me conta, eu quero saber as histórias que você tem aí pra me contar, que eu sei que tem um monte assim. Ó, tem história com marido, com filho, com estresse na escola. Quais são os estresses, os perrengues que vocês passam? Bota aqui, que quanto mais coisas vocês colocarem, mais eu vou olhando, vou trazendo mais informações pra vocês. Eu já disse, esse espaço é nosso. Bota aqui tudo que vocês quiserem, o que vier na telha, aquele dia que você quase já matou um e jogou um pela janela. Bota aqui também, vamos fazer essa troca. Aquele dia que você fez assim, ai meu Deus, eu quero ter 1 milhão de filhos. Menos, né? Mas bota aqui também, bota aqui, porque eu sei, eu tento pensar assim, gente. Tem dias que eu quero ter um monte de filho, tem dias que eu falo, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida, Senhor? Bota aqui, vamos trocar. Aquele dia que você quer jogar o marido pela janela, bote. A sua bota aqui, que a gente vai trocar e a gente vai crescer, porque esse espaço é meu, é seu e é nosso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei falar um pouquinho não, acho que eu falei bastante, mas ainda vou falar muito mais, viu? Adorei estar aqui com vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se eu falei rápido, fala assim, ó, Gabi, desacelera. Se eu falei de uma maneira que vocês compreenderam, dá uma curtida aqui. Compartilha esse vídeo com alguém, porque eu acho que esse vídeo tem um conteúdo que vai ajudar outras pessoas. Então, ó, vamos trabalhar em comunidade, tá? Eu tô aqui trazendo pra vocês conteúdo. O que é que vocês podem fazer? Bota pra outras pessoas, gente. Vamos compartilhar, que aqui é um momento de troca. Então, compartilha esse vídeo, dá uma curtida, se inscreve logo no canal. Ai, gente, aperta o sininho. Eu sempre quis falar isso. Aperta no sininho, vamos trocar, gente. Vamos fazer isso aqui uma rede? Pronto, vamos fazer disso aqui uma rede. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!